Olá a todos os candidatos do curso de Direito da FGV. Nós vamos fazer a resolução da prova de língua portuguesa, que, como sempre, foi uma prova que valorizou a reflexão no que diz respeito à análise de textos. Antes de resolver questão por questão, gostaria de comentar a prova de maneira geral. Primeiramente, gostaria de elogiar a escolha do poema do Vinícius de Moraes, extraído do livro de sonetos, que valoriza, que investiga, vamos dizer assim, a competência do candidato de analisar um texto poético, não é? Primeiramente, gostaria de destacar isso. Em segundo lugar, gostaria de destacar a escolha dos outros dois textos e, como sempre, a prova de Direito da GV, a banca examinadora se destacou na escolha de um texto extraído de um texto de crítica literária, o que, se não for inédito nos vestibulares do país inteiro, certamente, se não for inédito, certamente é marcante e é bastante incomum. E, ainda em cima disso, gostaria de elogiar a escolha do último texto, que é um curto fragmento, um parágrafo do conto O Cônego, ou Metafísica do Estilo, de Machado de Assis, que era o texto analisado, o texto literário analisado no texto crítico que foi escolhido. Ou seja, a prova tem uma coerência interna que é bastante incomum encontrar em outros exames. Então, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a banca examinadora pela escolha dos textos e pela coerência interna do exame. Comentando agora questão por questão, nós tínhamos uma primeira questão que pedia o seguinte, vou ler, o enunciado é curto. Indique duas figuras de linguagem, uma de natureza sintática e outra semântica, utilizadas pelo autor nos dois primeiros versos do poema. Que efeito de sentido elas produzem, tendo em vista seus referentes e o contexto em que elas ocorrem. Bom, primeiramente, gostaria de apontar que essa é uma questão tradicional na GV Direito. Pede-se ao candidato que verifique quais são e que nomeie processos, escolhas e figuras de linguagem marcantes num texto. Nos dois primeiros versos, não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Então, nos dois primeiros versos, nós temos a presença do hipérbato, que é a inversão dos termos da oração, né? O hipérbato ocorre nos dois primeiros versos por meio do deslocamento do adjunto adnominal. Então, diríamos, não comerei a verde pétala da alface, esse seria o verso na ordem direta, e o primeiro. E o segundo, nem comerei, está aí a elipse, né, da forma verbal, nem comerei da cenoura as hóstias desbotadas, nós diríamos, nem comerei as hóstias desbotadas da cenoura. O efeito de sentido realmente é uma curiosidade do texto, porque os candidatos que leram bem o poema do Vinícius de Moraes perceberam que o Vinícius de Moraes, num poema bastante moderno, pela temática, eu arrisco dizer, rejeita a alface, rejeita a cenoura e afirma, e pede, o sujeito poético pede, deem-me feijão com arroz e um bife e um queijo forte e parati, que é um tipo de pinga, né? Ora, evidentemente, estamos diante de um soneto do Vinícius de Moraes, em que ele valoriza, vamos dizer assim, o desfrute da vida no seu sentido mundano, no seu sentido material, o gozo, e o gozo da vida na intensidade, não é? Então perceberíamos que os dois primeiros versos, não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas, são dois versos razoavelmente impertigados, se comparados com o final do texto, em que o sujeito poético diz que morrerá feliz do coração, morrerá feliz de ter vivido sem comer em vão. Ou seja, o impertigamento dado, por exemplo, pela inversão nos dois primeiros versos, contrasta com a conclusão do poema. Se o candidato tivesse percebido isso, teria facilidade de responder o item B da primeira questão, que dizia o seguinte: a identificação da função sintática do termo do coração é decisiva para entender o significado do verso 13? Certamente sim. Era preciso perceber na leitura dos últimos versos do texto que o sujeito poético declarava que morrerá do coração e que morrerá feliz de ter vivido sem comer em vão.
Portanto, a análise sintática permitia perceber que o termo do coração, adjunto adverbial de causa, está ligado à forma verbal morrerei, cujo sujeito é o pronome de primeira pessoa do singular, e finalmente que a frase que estava no último verso do poema, de ter vivido sem comer em vão, era regida, portanto era uma oração completiva nominal, regida pelo adjetivo feliz. No terceiro item da primeira questão, identifique a principal mensagem subjacente ao texto, justifique sua resposta com base em elementos presentes no poema. Fiquei bastante feliz, porque houve um momento em que os alunos do CPV analisaram um poema de Vinícius de Moraes e perceberam que o que marca a poética do Vinícius de Moraes, sobretudo na sua segunda fase, que se opõe à primeira, que era uma fase de uma certa metafísica católica, uma certa metafísica cristã dada pela formação do Vinícius de Moraes, isso na primeira fase. Na segunda fase, Vinícius de Moraes, de certa forma, celebra a vida, celebra o amor, celebra o gozo, o desfrute da vida em toda a sua intensidade. A principal mensagem subjacente ao texto é exatamente essa: a vida deve ser experimentada com toda intensidade. No poema que foi escolhido pela banca, esse experimento da intensidade da vida estava diretamente associado às figuras da comida, em oposição à alface, à cenoura, em oposição às peras e às maçãs do esteta que acredita no cromo das saladas, nós tínhamos, finalmente, o bife, o queijo forte e a pinga Paraty. O texto da questão de número 2 era um texto crítico, já elogiei a escolha desse texto, em que se perguntava o seguinte: apesar de predominar no texto a linguagem denotativa, já que ele se insere no gênero ensaístico, era um fragmento de um ensaio, é possível apontar palavras ou expressões usadas conotativamente. Cite 2 exemplos, justifique sua escolha. O candidato teria plena facilidade de fazer essa escolha, porque havia inúmeros fragmentos em que havia palavras ou expressões usadas conotativamente. Então digo que o que diferencia o candidato que vai ter a pontuação máxima nessa questão é a organização de uma resposta bem justificada, não é? Havia inúmeros exemplos, nós citamos alguns. Um exemplo de prosopopeia, por exemplo, em que nós tínhamos um adjetivo não acode ao apelo do substantivo, atribui-se às classes de palavras características humanas. E inúmeras metáforas, comparações implícitas, como reatar o fio da frase, a nossa torre de observação é um poço, flor do epíteto e inúmeros outros exemplos. A segunda questão a respeito do texto perguntava a respeito das orações reduzidas ao redigir o sermão, oração subordinada adverbial temporal, iniciada por ao, com verbo no infinitivo. E a esparecer do esforço, oração subordinada adverbial final. Para justificar a resposta, bastava relacionar o significado dessas orações ao fragmento do texto em que elas se inserem. No item C, era necessário explicar o que o crítico pretendeu dizer com a última frase do comentário sobre o conto. A última frase dizia o seguinte: nesta humilde glosa machadiana, o enlace de Silvio e Sílvia simboliza o harmonioso compromisso entre esforço e vocação, disciplina e poesia. Era preciso que o candidato percebesse que havia no texto a defesa de que, no processo de criação do texto literário, pelo menos na leitura do crítico, no processo de criação literária, nós temos a simultaneidade de um processo rigorosamente racional, cerebral, roubando aqui a tradição crítica do Fernando Pessoa. O sujeito cerebral orienta a produção do texto poético, portanto, plenamente racional, orientado pelo pensamento, ao mesmo tempo que recebe, vamos dizer assim, o sopro do gênio, o sopro da intuição, o sopro da inspiração. O terceiro texto era um fragmento de Machado de Assis, exatamente um fragmento de conto analisado no texto anterior, no texto da crítica. A questão 3 pedia: esse parágrafo foi considerado pelo crítico uma frincha, abre aspas, uma frincha entreaberta para o subconsciente. Você concorda com essa afirmação? Justificar a resposta com base em elementos presentes no parágrafo do conto machadiano, transcrito. Evidentemente acreditamos que o candidato deveria concordar com a afirmação inicial, porque o fragmento trazia uma simultaneidade de reminiscências que figuravam da mente
do criador do texto. Nós gostamos de destacar no gabarito do CPV, que você pode encontrar na internet, no www.cpv.com.br, nós gostamos de destacar o fragmento em que as frases eram separadas por ponto e vírgula. Eu cito: coisas e homens amalgamam-se, Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica, mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Ora, todas essas ideias permitem ao leitor penetrar no inconsciente e no consciente do cônego no ato da produção, no ato da criação do texto. Finalmente, a última questão pedia que se identificasse o tempo verbal predominante no mesmo parágrafo. O candidato deve ter percebido que o tempo verbal era o presente do indicativo. E a prova pedia que fosse justificado o emprego, considerando que se trata de um texto narrativo. Ora, o tempo verbal predominante no texto narrativo é o pretérito, e nós tínhamos no fragmento destacado na prova, tínhamos a predominância do presente do indicativo rigorosamente para indicar a simultaneidade das reminiscências que estavam contidas no inconsciente do criador do texto. Finalmente, gostaria de repetir mais uma vez que a prova é digna de elogio. Avaliou, temos a equipe de professores do CPV Vestibulares tem consciência de que a prova avaliou, ou pelo menos acredita que a prova tenha avaliado os candidatos preparados, os candidatos que, ao mesmo tempo que detêm os conhecimentos a respeito da gramática normativa, sabem fazer análise sintática, conhecem as categorias gramaticais, também conseguiram relacionar os seus conhecimentos gramaticais aos sentidos gerais dos textos que pertenciam a diversos gêneros. Eram textos literários e textos não literários. Acreditamos, portanto, que a prova foi muito positiva na medida em que avaliou os candidatos bem preparados. Foi um prazer dividir com vocês essa correção e nos vemos na próxima correção desse mesmo vestibular. Até logo!